Nós estamos com uma frente aqui no estúdio da Rádio Gaúcha, em Porto Alegre. O Rodrigo Lopes lá na fronteira do Brasil com a Venezuela. E nós temos agora na linha também o analista político, professor da Temple University, lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, Lucas de Souza Martins, para nos ajudar a entender melhor esse movimento que vinha sendo mostrado pelo Trump que poderia acontecer, mas que de fato aconteceu no fim de semana com a captura de Nicolás Maduro. Quais os próximos passos na sua visão? Sei que é muito difícil, mas o próprio Trump diz que assume a Venezuela até conseguir fazer uma transição justa e que assume também o petróleo. O que isso significa exatamente, Lucas? Bom dia. Bom dia, uma satisfação mais uma vez conversar com vocês. É difícil realmente prever o futuro da Venezuela diante de tudo aquilo que aconteceu ao longo desse final de semana. A deposição de Maduro não é o fim, mas é o começo de uma nova era para Caracas. Olha, dá para dizer que os Estados Unidos não têm, digamos assim, confiança em quem quer que seja para administrar a Venezuela. Nós temos toda a mobilização por parte da oposição histórica, aquilo que representa Maria Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, inclusive. Mas Donald Trump já disse que ela não tem respaldo popular e, ao mesmo tempo, você tem o sistema judiciário da Venezuela reconhecendo Delcy Rodrigues, a então vice-presidente, como presidente interina da Venezuela. E, claramente, o regime terá muitas dificuldades de lidar com a situação americana, com a presença dos americanos. Por isso que dá para dizer que, pelo menos, o futuro da parte de Donald Trump, da parte da Casa Branca, é de que a Casa Branca tem interesse, sim, de ser responsável pela administração da Venezuela. Os próximos passos da Venezuela serão tomados por Donald Trump e o regime de Maduro, agora liderado por Delcy Rodrigues, está muito enfraquecido. Não é à toa que Delcy Rodrigues, a nova presidente, tem sido a principal interlocutora de Caracas com Washington. É ela que fala com Marco Rubio, o secretário de Estado americano, tentando negociar alguma saída para a manutenção desse regime, o que dificilmente acontecerá. Pois é, Lucas, a gente fica aqui se perguntando, né, e qual é o peso do petróleo especificamente nessa tomada de decisão do Trump? Porque se fosse só pela liberdade dos venezuelanos, bom, o mundo está cheio de ditaduras com as quais os Estados Unidos não mexe. Agora, no caso da Venezuela, a acusação formal é de que Maduro é traficante de drogas, traficante internacional de drogas, que ele comanda um cartel, está ligado a um cartel de drogas. E, ao mesmo tempo, o presidente Trump disse que ele vai administrar, que os Estados Unidos vão administrar essas reservas de petróleo. Como é que isso pode se dar na prática, mesmo que a Venezuela venha a ter eleições, que é o que todo mundo acha que deveria ter, né? Eleições em que se respeite o resultado, coisa que o Maduro não fez, mas que, de qualquer forma, tem a autonomia que um país soberano como deveria ser a Venezuela tem que ter em relação às suas riquezas naturais. Este momento é bastante peculiar, sem dúvida nenhuma, até porque, ao contrário do que nós tivemos lá em 2003, por exemplo, que foi a última vez em que os Estados Unidos assumiram um país, assumiram a administração de um país, uma administração interina no Iraque, inclusive com a anuência do Conselho de Segurança da ONU, algo que não aconteceu neste momento, em 2026. Ali naquele momento, pelo menos a administração republicana de George W. Bush dizia que havia interesse na promoção da democracia, na defesa da democracia, algo que não aconteceu agora com Donald Trump. Nas palavras do presidente, até mesmo nas declarações por parte da Casa Branca, o Departamento de Justiça ontem emitiu uma longa nota a respeito dessa operação que aconteceu em Caracas. Os temas principais estão girando em torno exatamente da questão petrolífera e também da questão do tráfico de drogas. Inclusive, o presidente Trump, ele colocou na sua coletiva em Mar-a-Lago, na sua residência pessoal, ele diz que os Estados Unidos foram roubados
pelos venezuelanos, que estatizaram a produção de petróleo. Inclusive, isso pode ser até considerado uma fake news, até porque toda essa estatização ocorreu até antes mesmo, né, da posse de Hugo Chávez, ou mesmo da posse de Maduro. Então, dá para dizer que o petróleo é uma questão crucial. O próprio presidente dos Estados Unidos coloca isso como crucial nesta invasão, nesta interferência em assuntos da Venezuela. E também há interesse também de declarar, digamos assim, da parte dos Estados Unidos, uma independência de países árabes e também de ter uma barganha de negociação com a Europa. A Europa, inclusive, ela é responsável, né, pelas reações mais surpreendentes até aqui, porque se você analisa, por exemplo, políticos e governos moderados, inclusive Emmanuel Macron na França, o governo trabalhista do Reino Unido, todos eles celebrando aquilo que aconteceu na Venezuela, criticando a falta de democracia promovida por Maduro, mas poucas críticas diretas ao que representou Donald Trump e o seu intervencionismo, até porque a Europa também está satisfeita com a ideia de ter acesso ao comércio com a Venezuela, algo que estava bloqueado por conta de sanções, até por conta de diminuição de uma dependência da Rússia do ponto de vista energético, vai ter acesso ao petróleo da Venezuela, administrado pelos Estados Unidos. Por isso que é uma questão geopolítica muito importante, econômica, que vai muito além da questão da democracia, dos direitos humanos. Tudo isso acaba prevalecendo. Isso aparece muito numa reação até positiva que está acontecendo nesta segunda-feira nas bolsas de valores mundiais, né? Com essa possibilidade de se usar as reservas de petróleo da Venezuela com o objetivo de regulação e aprimoramento do mercado internacional de petróleo. Mas, ao mesmo tempo, como é que é vista aí essa transgressão de regras, legislações, inclusive internas dos Estados Unidos, mas também internacionais? Não que Trump, né, tenha muita consideração com regulamentações da ONU, por exemplo, mas como os norte-americanos têm enxergado essa patrola que é feita pelo governo a esses regramentos? Olha, a primeira reação importante de análise, de qualquer análise, é a do Congresso. O Congresso foi absolutamente ignorado nesta ação militar americana. E, tradicionalmente, esta é a regra americana. O Congresso precisa ser ouvido no caso de qualquer interferência, qualquer ação militar no exterior. O Congresso agora está muito silencioso, até porque a maioria do Congresso, tanto no Senado como na Câmara dos Representantes, a maioria nas duas casas, ela é republicana. E muito mais do que republicana, dá para dizer que é uma maioria maga, uma maioria trumpista, muito mais aliada ao presidente do que necessariamente ao tradicional partido republicano. Agora, da parte dos democratas, que hoje são minoria nas duas casas, há uma crítica à forma como esta operação ocorreu, e também críticas ao que representaria o America First, a prioridade dos interesses americanos, que é algo que está na boca do presidente Trump desde a época de campanha, e que não é o momento de se engajar militarmente em qualquer outro país. Mas é necessário também relatar que até mesmo os democratas, eles apontam também, eles concordam com a narrativa que foi alimentada pela Casa Branca, de que há uma participação direta de Nicolás Maduro em questões de tráfico de drogas. Isso acabou realmente encontrando acolhimento em dois lados muito distintos da sociedade americana. Por isso que dá para dizer que pelo menos o ataque, né, a questões relacionadas ao tráfico de drogas encontra também acolhimento no eleitor médio. O eleitor médio tem muita preocupação nas grandes cidades com relação ao impacto disso na segurança pública, naquilo que acontece também na juventude. Esse é um tema que aparecia muito também durante a gestão de Richard Nixon, que foi aquele que inaugurou a guerra contra as drogas. Isso também se notabiliza bastante durante o governo de Ronald Reagan. O tema do tráfico de drogas, ele é muito popular no eleitor médio americano, que tem essa preocupação relacionada à segurança pública. E o eleitor que geralmente mora nas grandes cidades, ele é democrata. Então, de uma certa maneira, um tema que pode trazer alguns desses democratas
moradores de grandes cidades para o lado do governo, exatamente algo que possa mostrar que o governo americano está agindo de alguma maneira para tratar o problema do tráfico de drogas e, consequentemente, da segurança pública. Lucas, e é difícil para muitas pessoas entenderem que sim, é bom que o Maduro saia, é bom que um regime ditatorial termine, de certa forma, com a esperança de que vá mudar alguma coisa, mas ao mesmo tempo, se era essa a única forma, a forma de um país se metendo na soberania de outro, para que isso acontecesse. Sim, e o sinal que o presidente Trump envia à comunidade internacional, na medida em que faz essa interferência, é de que existem áreas de influência no mundo. Essa é a visão hoje da Casa Branca com relação a como funciona a dinâmica da geopolítica. A América Latina seria parte da influência americana. Agora, se nós observamos, por exemplo, a influência da Rússia ou mesmo da China, a Rússia poderia ter agora uma espécie de sinal verde para defender a sua alegada soberania com relação a territórios próximos à Ucrânia ou integrantes da Ucrânia. E o caso chinês, por exemplo, teria o sinal verde americano a partir disso para invadir Taiwan, fazer uma empreitada militar sobre Taiwan. Por isso que dá para dizer que o precedente que é aberto a partir da invasão a Caracas, ele é muito perigoso, porque ele também permite e mostra que os Estados Unidos estão dispostos a proteger aquilo que julga ser sua área de influência, mas também abre mão de engajamentos militares em outras regiões que não julga ser da sua área de influência. Não é à toa que no ano passado a política estratégica americana, que foi publicada pela Casa Branca, descrevendo as prioridades do governo Trump com relação ao que ele pensa sobre política externa, diz que os americanos não têm mais interesse em uma hegemonia necessariamente global, até porque financeiramente não é viável para os Estados Unidos colocar suas estruturas militares em todas as regiões do mundo, em países que não há interesse sequer comercial, e por isso que há cada vez mais uma tendência de se investir em áreas de influência, e no caso da América Latina, Donald Trump enxerga assim como quintal dos Estados Unidos. Não é à toa que abre esse precedente a partir da invasão a Caracas, sugerindo até uma possível invasão também à Colômbia. Eu queria só, nesse tempo que nos resta, Lucas, aprofundar esse tema da possível invasão à Colômbia. Até que ponto isso deve ser uma preocupação dos colombianos, dado que a Colômbia também é um país acusado, de ter tráfico de drogas, mas que a droga principal fornecida aos Estados Unidos, ou pelo menos a que Trump diz que mais preocupa, não vem desses dois países, vem de outras regiões também. A Colômbia é a bola da vez? Olha, Rosane, eu diria que a Colômbia é um tema de bastante atenção da parte do governo Trump, até porque o presidente Gustavo Petro, ele tem sido extremamente hostil na relação com os Estados Unidos. Inclusive, na última participação dele, Gustavo Petro, na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, ele participou de vários eventos nas ruas da cidade, exatamente criticando a política externa americana, tratando da questão de Gaza. É alguém que, inclusive, se utiliza bastante de um anti-americanismo para se fortalecer do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de popularidade. E a questão da Colômbia é que este ano agora, 2026, nós teremos não só eleições legislativas que vão definir a composição do Congresso colombiano, mas também eleição presidencial agora no meio do ano, para definir quem será o substituto de Gustavo Petro. Ele está no final de seu mandato, ele é declaradamente o primeiro presidente de uma linha de esquerda da história da Colômbia, e o Donald Trump faz essa sinalização sabendo exatamente que hoje as pesquisas na Colômbia mostram que o candidato da esquerda, o Iván Cepeda, que faz parte do Pacto Histórico, que é a coalizão política que inclusive elegeu Gustavo Petro para a presidência da Colômbia, ele está na frente das pesquisas. Ele aparece não muito à frente, mas ele aparece à frente de candidatos da linha política da direita. Hoje a direita tem vários candidatos
na Colômbia, mas hoje a esquerda parece mais unificada, investindo em um candidato que faz parte da coalizão do presidente atual, que não tem direito à reeleição. Por isso que o Donald Trump ele usa uma tática muito próxima à que ele já fez no ano passado, inclusive durante as eleições legislativas na Argentina, dizendo que se o Javier Milei não conquistasse maioria no Congresso, toda a questão dos investimentos, né, aqueles recursos que os Estados Unidos tinham interesse em mandar para a Argentina só seriam enviados se Javier Milei fosse confirmado como vencedor daquelas eleições legislativas. Javier Milei foi bem sucedido, os recursos foram assegurados e agora Donald Trump usa mais uma vez de sua barganha militar para tentar influenciar no processo eleitoral colombiano. Eu diria que para este momento eu acho improvável que qualquer ação militar aconteça em Bogotá, considerando a proximidade das eleições, mas dá para dizer que caso as eleições colombianas elejam mais uma vez um político de esquerda, podemos pensar sim em um cenário de uma nova invasão. Lhe agradecemos, Lucas de Souza Martins, analista político, professor da Temple University na Filadélfia, lá nos Estados Unidos. Bom ano, feliz ano novo aí, com muita informação, com toda certeza. Um abraço. Muito obrigado, uma ótima semana.